Oi pessoal, hoje a aula é sobre modelos atômicos e uma aula bem rápida, bem simples, mas antes uma pequena introdução. Bom, os modelos atômicos, o átomo, ele está sendo estudado há muitos anos e ele está em constante evolução, os estudos e a estrutura dele. Mas aqui para essa aula e questão do conteúdo vestibular, o mais importante é os modelos atômicos principais mais estudados e mais cobrados em provas. Para começar, eu vou falar do modelo do Dalton. O Dalton esse aqui é conhecido como esfera maciça ou bola de bilhar. Mas por quê? Bom, o Dalton ele pegou de suposições antigas dos gregos, mas que não tinham nenhuma comprovação científica, era puramente experimento mental, que a matéria, até uma parte, ela tinha que parar de se dividir. Você ia quebrando, até uma hora que ela não conseguisse mais. Então, esse seria o átomo. É átomo em grego, quer dizer indivisível. Então, portanto, o químico inglês John Dalton definiu que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, homogênea e de carga neutra. Para ele, você quebrava toda a matéria até que ficasse apenas uma esfera maciça, indivisível, de carga neutra. Avançando depois, chegamos no modelo de Thomson. Bom, já se sabia nessa época, ali pelo final do século XIX, que, que existiu o elétron. Foi descoberto e sabiam disso. E também sabia-se que a matéria ela podia ter carga, através de atrito, através de outras coisas assim. Então ficava difícil acreditar no modelo de Dalton, que dizia que a matéria era neutra. Portanto, Thomson, realizando os experimentos que não vale a pena falar aqui, que são complicados, mas ele conseguiu descobrir que os átomos e a matéria era afetada pelos campos elétricos, ou seja, eles eram atraídos ou repelidos, essas coisas assim. Então ele pensou assim, bom, o átomo deve ser uma esfera de carga positiva permeado ou com conteúdo de cargas negativas que seriam os elétrons já descobertos anteriormente, que eles estariam por dentro, por esse pudim de passas, como se fosse a parte positiva aqui, a massa maior, vermelha, e as passas, os elétrons negativos por todo o átomo, certo? Passando para frente, a gente chega no modelo, deixa eu só abrir aqui, de Rutherford. Bom, o modelo de Rutherford, ele foi descoberto de uma experiência em que o Rutherford ele pegou uma folha de ouro, como se fosse uma folha de papel, só que de ouro, e ele ficou lançando radiação através dela. Eu vou mostrar aqui através de um desenho para vocês terem uma noção. Ele foi lançando a radiação e ele viu que dos raios eram refletidos, outros batiam e desviavam, e outros apenas eram. E outros passavam reto, sim. Outros eles não eram. Vamos supor aqui, só um pouquinho. Eu vou fazer uma parede aqui. Isso aqui vai ser a nossa parede. Deixa eu ver aqui. De preto, eu acho. Beleza. E os nossos raios vão ser em vermelho aqui. Aí ele viu que uns passavam reto dessa radiação, outros batiam e refletiam nessa folha de ouro, outros faziam assim, ó, batiam e desviavam completamente. Aí ele pensou assim, cara, esse modelo então, ele falou assim, um átomo então não é uma esfera propriamente dita. Ele tem um núcleo positivo maciço, que representa a maior parte da massa do núcleo, e por volta ele tem os elétrons rodeando por ele, já fazendo esse desenho do átomo mais clássico, né? E quando os raios passavam reto, quando eles varavam, quando eles iam reto assim, atravessavam a parede sem nenhum desvio, aqui no meu desenho ficou torto, mas você entendeu?
é porque ele tinha passado pelo dentro da eletrosfera. Ou seja, ele não tinha batido em nada, não tinha batido no núcleo para rebater ou para desviar, entendeu? O que nos leva, depois, posteriormente, a gente chega no modelo atômico de Bohr. Que é o quê? Ele basicamente é a mesma coisa do modelo de Rutherford. Mas o que o Bohr decidiu? Ele decidiu que os elétrons eles estariam em camadas pré-definidas ao redor do núcleo. Ou seja, tipo, essa camada aqui, o elétron ele definiu essas 7 camadas, a K, L, M, N, O, P, Q, que você já deve lembrar, assim, em tempo de escola, da distribuição eletrônica, que a gente vai entrar mais pra frente. Então, e aí os elétrons eles estariam sempre nessas camadas, cada camada com um número de elétrons totalmente pré-definido, número máximo de elétrons pré-definido. E os elétrons eles só podiam passar de uma camada para outra se eles emitissem ou absorvessem energia. Sendo que os elétrons que estão mais perto do núcleo, eles teriam menos energia, enquanto os que estão mais longe teriam mais energia. Por que isso? Porque na teoria do Bohr, como o centro sendo positivo, o núcleo, ele atrairia mais elétrons de força menor, né? Menos energia. Aí assim a gente se pergunta, os elétrons podem passar de uma camada para outra, da K para L, por exemplo? Pode. E isso aproveitou para a gente aprender o conceito de fóton. O fóton é a partícula de luz. Então, tipo, quando um átomo pula de outra camada, ele libera energia. Essa liberação de energia é dada em fóton, ou seja, quando ele pula de uma camada para outra, ele libera luz, energia em forma de luz. Então, tipo, a gente chama de um modelo de Bohr como o modelo Rutherford-Bohr. Por quê? Porque ele foi mais ou menos uma atualização do modelo do Rutherford, né? O que nós chegamos hoje no modelo atual. O que a gente sabe do modelo atual? Visualmente, ele tem as camadas igual ao modelo de Bohr, porém, foi descoberto a partículas de carga negativa, neutra no centro, no núcleo, que estão unidos com os prótons aqui. Vamos dizer, os azuis são os nêutrons e os vermelhos são os prótons. Eles estão unidos e os elétrons ao redor nas camadas da eletrosfera. Basicamente, visualmente, entre aspas, o modelo mudou pouca coisa, assim. Porém, com o avanço da história, alguns cientistas como Einstein, eles descreveram padrões de comportamento, padrões de fenômenos que os átomos realizam. Por enquanto é isso que eu queria cobrar. Eu agradeço, valeu por assistir. Até mais.